Senhor. Essa é a verdadeira razão de nós estarmos aqui, por Ti e para Ti. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, meu Deus. Que o nosso coração esteja totalmente voltado para Ti nesta noite. Só o Senhor tem poder de limpar, de transformar, de reparar, de reconstruir. Se possível, faça em nós nessa noite, Senhor. Faça em nós, Pai, para que nós possamos estar, Senhor, livres e leves e com o entendimento aberto para ouvir a Tua palavra nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que essa palavra que vai ser direcionada aqui, Pai, possa tocar no coração de cada um. Possa encher a nossa vida de esperança, de mais amor e fé, Pai. Porque nós precisamos de fé para continuar em meio aos dias tão caóticos, Senhor. Mas é o Seu amor que nos envolve, nos transforma e nos direciona em nome de Jesus. Faz o Teu querer aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Manifesta a Tua glória, a Tua misericórdia, a Tua graça aqui, Papai. Porque nós precisamos de Ti, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluias. Vamos adorar o Senhor nessa noite, de todo o nosso coração. Porque Ele é santo, Ele é digno de toda a nossa adoração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Teu nome, Jesus. Aleluia. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Oh, 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 oh. Vem, Espírito Santo. Se faz presente aqui, Pai. Oh, Jesus. Jesus, só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus, só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro.
Só tu és. Só tu és santo, Jesus. Só tu és. Não há outro igual a ti, Deus. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo em seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Como é maravilhoso estar na presença do Senhor. Não há melhor lugar, não há melhor momento em que a presença dEle. Aleluia, Jesus. Que nós possamos continuar firmes, confiando no firmamento, no fundamento que é o Senhor. Lá em 1 Coríntios de 3:10, Paulo diz assim, ele alerta-nos sobre a importância de construir a nossa vida de acordo com o fundamento do Senhor, com as obras que o Senhor nos impõe a fazer. E eu acredito que se a gente construir com ouro, com pratas, com pedras preciosas, nós teremos recompensa. Mas se nós construirmos com feno, com palha, quando vier o fogo, o que será de nós? Porque o fogo consome o feno e a palha. Mas o ouro ele molda, a prata ele molda. Às vezes é muito difícil nós colhermos e mantermos as nossas pedras limpas, brilhando. É difícil a gente lapidar, né? Porque muitas das vezes não somos nós que lapidamos, quem lapida é o Senhor. Mas é muito difícil nós deixarmos Ele fazer essa obra, porque nós queremos do nosso jeito. E aí, como
manter a pedra brilhando, a pedra cristalina, é muito difícil. Às vezes a gente pega uns atalhos, o feno, a palha, coloca lá que vai dar certo. Mas aí vem aquele vento, ou vem o fogo e queima. Que obras nós vamos mostrar ao nosso Senhor? Se nós não nos dispusermos a ficar ali firmes, fortes. Mas eu convido a você, porque ainda há tempo de nós construirmos o nosso alicerce, o nosso fundamento no Senhor. Ainda há tempo de sermos da forma que o Senhor quer que sejamos. Ainda há tempo. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele está em nós. Aleluia. Ele está em nós. E diga essa noite que só Ele é digno da tua vida. Diga para Ele essa noite. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Aleluias, nós somos dele. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Ele é a fonte. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluias. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração
pode mudar toda e qualquer coisa na sua vida. Ele é o único que pode nos transformar. Ele é o único que pode nos forjar a ser um vaso adornado, uma construção bem construída, bem evoluída, porque ali Ele deposita amor, ali Ele deposita confiança em nós, ali Ele forja o nosso caráter, ao ponto de sabermos que nós precisamos ser da forma que Ele quer que sejamos, que nós possamos somente agradar ao Senhor e mais ninguém, porque a nossa esperança, o nosso socorro vem do Senhor. Aleluia, Jesus! Maravilhoso Tu és, ó Deus! Jesus, eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Santo, bem alta a igreja. Santo, És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos. Abre, Senhor. Mostra quem Tu és, ó Deus. Mostra, Senhor, ao Enche, Teu Senhor. povo nesta noite, Jesus. enche o coração de cada um que está aqui essa Enche, noite. Senhor. Muda, Senhor. Muda, Senhor. Traz alegria, Pai. Traz esperança ao Teu povo, Sim, Jesus. Traz fortalecimento nesta Sim, Pai. noite, Deus. Traz encorajamento, Pai, em nome de Aleluia. Jesus. Traz-nos ousadia, Aleluia, Senhor. Senhor. Porque nós precisamos muitas vezes ser ousados. Porque diante de toda e qualquer situação, nós precisamos ser ousados. Termos forças para continuar, para saber lidar com toda a situação. E Ele é o único que pode. Ele é o único que pode. Santo, És incomparável. és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és E enche o meu coração do amor que faz mudar. Somente o amor dele faz mudar esse mundo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aplauda o Senhor bem forte. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Estão todos bem? Aleluia. Feriado bom, feriado com friozinho. Feriado bom para vir para um culto. Um friozinho bom para vir esquentar aqui no culto. Amém? Antes de sentar rapidinho, desculpa.
Se coloque de pé, ore por mim. Estenda suas mãos para cá. Interceda pela minha vida, que neste momento vai ser o canal, o instrumento que vai ser usado por Deus. E que toda a minha carnalidade venha cair por terra. Que todo o meu eu caia por terra, seja reduzido agora, e que só o Espírito do Senhor prevaleça. Se você puder, abre os seus lábios, ore por mim, interceda pela minha vida. Peça, Senhor, use a vida deste homem, use a vida do Luiz. Sim, Deus, eu recebo, Pai. Eu recebo, Senhor, usa a minha vida, Senhor. Usa-me, Senhor, da maneira que Tu queiras, Pai. Usa a minha vida da maneira que o Senhor deseja, Senhor. Usa a minha vida da maneira que o Senhor acha que tem que ser, Jesus. Porque aqui não é a vontade do homem que prevalece, é a Tua vontade. Aqui não é status humanos que prevalece, mas aqui é a Tua vontade que prevalece, Senhor. Aqui o Senhor é o que manda, aqui é o Senhor que dá as ordens neste lugar. Este lugar foi levantado por Ti, Jesus. Então eu te peço, Pai, venha me usar conforme o Teu querer. E que todo o meu achismo venha cair por terra. E que prevaleça a Tua palavra. E que eu venha falar não aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que eles precisam ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar rapidinho. Hoje, o que eu tenho para trazer para os irmãos é algo que está queimando no meu coração desde sábado. Desde sábado, uma palavra simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa, aconteceu aqui no sábado. Quem esteve aqui no Gold Deep viu como foi. Quem esteve aqui presenciou o que aconteceu naquele dia, naquele sábado. Um mover lindo que aconteceu aqui. A gente vê jovens todos se prostrando diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E os dias vão se passando. No domingo seguinte, o pastor vem com uma palavra necessária aos nossos corações. Uma palavra de impacto, uma palavra, vamos dizer assim, forte para todos nós. E aquilo mais ainda mexeu no meu coração. E na segunda-feira, junto com alguns jovens, visitamos uma igreja. E ali também o Espírito Santo falou muito ao meu coração. Muito forte ao meu coração. Que para ver mudança, para ver algo de fato em nós, requer algumas coisas da gente. Para a gente mudar de fato, nós devemos ter uma mente renovada. O Senhor quer pessoas, não simplesmente que batam carteira em igrejas. Deus não precisa de pessoas que venham fazer um ritual dentro da igreja de quinta, domingo ou sábado quando tem, ou domingo de manhã. O Senhor quer pessoas, querem homens e mulheres transformados, que de fato reconheçam que Ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Então esta noite é uma palavra que também veio me confrontar, porque eu sempre falo, não é uma posição que vai me levar para o céu, não é um cargo que me faz melhor que qualquer outro, é a minha devoção ao Senhor, é a minha busca ao Senhor que vai me habilitar a entrar ao céu ou não. E uma coisa que eu posso afirmar para vocês é: só vai entrar no céu aqueles que de fato for transformados, aqueles que vai deixar de viver uma velha natureza para viver a nova criatura, aqueles que de fato faziam as coisas erradas deste mundo, hoje já não faz mais. São esses que vão herdar o reino de Deus. Então a palavra que o Senhor colocou no meu coração, inclusive até num grupo aí de jovens aí,
o Plens trouxe, eu falei, ele já estava, será que ele leu as minhas anotações? Será que ele leu o que eu estava estudando? Mas eu acredito que foi Deus que já está, de certa forma, confirmando aquilo que realmente estava no meu coração. E casou perfeitamente com aquilo que o Senhor está ministrando no meu coração desde sábado. E hoje eu não saberia que seria, ainda não tinha sido feita a escala das pregações. Aí a pastora ontem perguntou, você pode estar pregando? Eu falei, amém, já tenho algo preparado. Deus está ministrando no meu coração sobre essa palavra desde sábado. E eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas. E antes de falar alguma coisa, qualquer coisa, eu quero falar que os jovens, nós estaremos aqui no sábado dia 10, com a nossa primeira sala de adoração. Nós vamos estar aqui reunidos. Então você que tem algum jovem, algum primo, prima, filho, sobrinho, enfim, que quer que eles tenham vamos dizer assim, um encontro com o Senhor Jesus, fica o convite. No dia 10/5, os jovens estarão aqui com a primeira sala de adoração. Nós vamos tirar as cadeiras, vamos fazer um negócio lindo aqui dentro. Nós vamos começar às 8 horas e o término é o Espírito Santo que vai autorizar o término aí. Amém? Então fica esse recado aí para os pais, avós, tios, vizinhos, que tem um jovem aí que precisa um encontro com Jesus, está aí a data. Amém? Então vamos lá. Em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um versículo que todo mundo conhece, acho que a igreja inteira conhece, se bobear até que é um ímpio, já deve ter escutado falar deste versículo. Mas eu quero ministrar para vocês em cima da primeira parte dele, que é: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos. A mensagem que Deus deu para mim é de dentro para fora. É uma transformação que ela vem de dentro para fora. Porque a palavra de Deus fala que o que contamina um homem não é o que entra, é o que sai, não é isso? Então, queridos, o mais importante para nossas vidas é como está o nosso interior. Esse é o mais importante, esse é o mais fundamental, porque aqui quando Paulo ele fala de uma transformação que ela começa aqui de dentro. Ela começa no seu interior, para o seu exterior transparecer aquilo que está sendo transformado por dentro. E quando Paulo fala disso, ele fala de uma transformação verdadeira, não de uma transformação momentânea, não uma transformaçãozinha que você só é legal quando tem um movimento, tem um culto, tem isso, não, uma transformação sincera, verdadeira, como até o Play escreveu, uma transformação genuína, uma transformação que realmente as pessoas olhem para você e falam: tem alguma coisa diferente em você, tem alguma coisa que não dá para explicar o que é, mas algo mudou em você. É esse tipo de transformação que Paulo está falando aqui. Você não tem que se conformar com a tua vida como ela é hoje. Você não pode se conformar, você não pode ter esse espírito de inconformismo em você. Você tem que se transformar dia após dia. Você tem que desejar, você tem que lutar por uma transformação diária. Não uma transformação simplesmente hoje, porque o Luiz está falando sobre isso, não, mas é uma transformação que dia após dia você tem uma luta interna em você. A palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o nosso irmão que está do lado, a nossa luta não é contra o nosso vizinho, a nossa luta não é contra o nosso patrão, nosso professor, colega de trabalho, não, a nossa luta é contra principados e potestades, a nossa luta é contra nós mesmos. Eu costumo falar que o maior inimigo nosso é nós mesmos. Você mesmo que às vezes frustra os planos que Deus tem para a sua vida. É você que entulha aquilo que Deus está construindo, aquilo que Deus está preparando, é você mesmo que às vezes destrói.
Mas Paulo, ele fala de uma transformação verdadeira, não apenas uma fachada. Em Mateus 23, 27 diz: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos mortos, de toda imundícia. Cara, se vocês forem nesses cemitérios, principalmente esses do lado, mais pro lado do centro ali, os da Consolação, por exemplo, eu já fui nesse cemitério uma vez. Que cemitério, cada túmulo lindo, cara. É cada túmulo bonito, cravejado com ouro, que não sei o que, coisa linda, mármore, né? Uns negócios bacana que, cara, deve ter custado uma nota para fazer aquilo, para deixar aquela coisa tão bonita, tão linda. Mas por dentro tem morte. Por dentro há ossos. Por dentro há cadáveres. Por dentro já está no pó, já está na cinza. É isso que a Bíblia fala. Não adianta nada eu ser formoso por dentro, mas se o meu interior é uma imundícia. Não adianta nada eu ser o bonitinho aqui no altar, ou aí no meio de vocês, ou lá na porta, mas eu sou um cara que totalmente errado no mundo aí fora, totalmente torto, totalmente com a vida bagunçada. Não adianta nada eu querer demonstrar algo que eu não sou. A Bíblia nos compara a isso. Se de fato a gente está vivendo uma vida, vamos dizer assim, uma vida com duas faces. Exteriormente eu sou belo, tenho ações bonitas, faço isso, mas por dentro é onde realmente é a essência. Eu estou podre, estou fedendo, estou imundo. A transformação que Paulo fala é, cara, muda o que está dentro de você, que o exterior naturalmente ele vai ser transformado. Não queira transparecer algo que às vezes você não é, para tentar impressionar as pessoas. Queira impressionar a Deus. O Senhor quer te transformar de dentro para fora. E existem alguns passos que eu acho que são fundamentais para que isso aconteça em nossas vidas. O primeiro passo para uma verdadeira transformação é o que está em Atos, capítulo 3, versículo 19, diz: arrependei-vos, pois, e converter-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. O arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro, ele não é um remorso. O remorso é totalmente oposto do arrependimento, porque o remorso, você sente remorso de algo que você fez, é uma tristeza momentânea, é uma luz que acende rápida, mas daqui a pouco, no outro dia, passou, já era, acaba cometendo de novo. Mas o arrependimento não. Quando a pessoa de fato ela se arrepende, existe uma mudança dentro dela, existe uma mudança dentro do interior dela. Existe uma mudança que é uma tomada de decisão tão sincera que a direção, o rumo que ela estava levando, ela é como se fosse reconectada à rota dela. É como, não sei se quando o pessoal está de GPS, ele está andando, ele sai da rota, o GPS ele recalcula para você voltar para a rota. É a mesma coisa a pessoa, quando ela está no erro, quando ela está pisando na bola e não tem o arrependimento, é como se ela estivesse saindo da rota. É como se ela estivesse desviando daquele caminho que o Senhor preparou para ela. E às vezes era o remorso, mas eu fiquei legal, daqui a pouco volta de novo. Foi um remorso, não foi arrependimento. De fato a pessoa não se arrepende. Todos nós em algum momento das nossas vidas, nós precisamos reconhecer que erramos. A gente tem que ter a hombridade de falar, cara, eu pisei na bola, eu errei. Cara, me perdoa se tiver que pedir perdão. Reconheça, se arrependa dos teus erros, se arrependa, porque vai chegar um tempo, meu irmão, que não vai existir mais possibilidades.
Vai chegar um tempo que, quando você pensar em querer se consertar ou se arrepender, balbal, acabou, foi. Alguns lugares, outras religiões dizem que existe vida após a morte. Isso é uma mentira, não existe. O que você faz, você decide agora em vida. O que você faz é agora. Não espera você morrer achando que você vai voltar em uma outra pessoa, vai voltar num, sei lá, num bicho, vai voltar em alguma. Não, morreu já era. Morreu, tem duas sentenças, o céu ou o inferno. Não tem purgatório, não tem, alguém vai acender uma vela aqui, o meu espírito vai ser salvo. Não. O arrependimento tem que ser em vida. Você se arrepender de fato das coisas que te afastam do Senhor. Não se conforme com a vida que você está levando de erros. Existem erros que até as pessoas brincam, que falam que é o pecado de estimação. Misericórdia. Toma cuidado. Se arrependa. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrepender, meu irmão, é você dar um passo para fora da culpa. Porque o inimigo das nossas almas, quando ele só espera a primeira oportunidade de chegar a apontar o dedo para você e falar, já vem aquele sentimento de culpa, aquele sentimento ruim. Aí você começa a se sentir um nada, começa a se sentir um lixo, começa a se sentir o desprezível, começa a se sentir muita coisa. É o que eu mais escuto às vezes, de pessoas que falam que quando erram, começam a se sentir mal, começam a querer desistir, começam a querer parar, porque às vezes não houve de fato uma mudança interna, não houve esse primeiro passo, que é o passo do arrependimento. Se arrepender dos maus caminhos, daquilo que está fazendo de errado. Eu não sei se vocês viram na internet, é um vídeo antigo, mas alguns estão reproduzindo. Um pastor chama um jovem, algum homem, alguém lá do povo, fica com a mão presa aqui e fica passando uma cordinha. Já viram isso aí? Fica passando uma cordinha. Primeiro ele passa uma voltinha, a pessoa consegue quebrar. É fácil quebrar isso aqui. Só que depois ele vai colocando a corda, vai rolando, e a pessoa vai ficando cada vez mais presa. Assim é o pecado. Quando você consegue arrebentar, de boa. Mas vai chegando uma hora que ele vai te envolvendo. Aquela linha de costura você arrebenta ela, mas se você passar várias voltas no seu pulso, você não consegue. A não ser que venha alguém com a tesoura e corte. O pecado é a mesma coisa. Às vezes você consegue sair, quebrar, isso aqui é fácil. Pum, quebra. Quebra uma vez, quebra outra. Mas uma hora ele vai te envolvendo. Um dos nomes do nosso inimigo é tentador. Porque ele tenta, e tem um detalhe, ele não se cansa. Enquanto ele não destruir a sua vida, ele não vai parar. Só que eu tenho um recado para você. Ele vai tentar. E de fato ele tem um certo poder. Mas a boa notícia é que o nosso Deus tem todo o poder. Quando a Bíblia fala fuja da aparência do mal, é o Senhor te falando assim, fuja daquilo que quer te derrubar. Não brinca com isso. Não brinca, porque você acha que é o bam, mas vai chegar uma hora que você vai tropeçar, e às vezes esse tropeço vai ser difícil você se colocar de pé de novo. Não brinca, cara. Se está, andando em caminhos tortuosos e querendo viver uma vida dupla, que nem o pessoal fala, o crente Raimundo, um pé negrinho e outro no mundo. Cara, não dá não, velho.
dá não. Não dá. Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. Ou você é, ou você não é. O Senhor te quer por inteiro. O Senhor não quer só as tuas mãos. O Senhor também quer os teus olhos. O Senhor também quer os teus ouvidos. Ele te quer por inteiro. Não pode da mesma fonte jorrar 2 tipos de água. Uma amarga e uma doce. Não tem como. O que tem jorrado da sua vida para outros? Tem saciado a sede de alguém? Ou tem levado algo que não é muito bom? Porque às vezes as pessoas, na primeira vez que toma algo daquilo que ouviu, falam... Se estiver dessa maneira, meu irmão, volte enquanto é tempo, se arrependa. Se há algo na sua vida que precisa ser deixado, sabe, deixado de lado, deixado para trás, para viver o novo de Deus, faça isso hoje. Não vamos nunca vamos viver o novo de Deus ainda querendo viver as coisas velhas. Enquanto eu estou aprisionado, enquanto eu estou querendo ficar preso às coisas velhas, práticas antigas, o novo de Deus nunca vai vir sobre as nossas vidas. Não dá para colocar vinho novo em odre velho. Não dá. Se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa enquanto é tempo. Esse é o primeiro passo para ter uma mudança de dentro para fora, é o arrependimento. Esse é o primeiro passo, esse é o início de uma verdadeira transformação. Tudo passa pela linha do arrependimento. Uma outra coisa que é fundamental, outro ponto, outro passo que é fundamental, que vai te gerar uma liberdade, você não vai ficar mais preso, é o confronto. João 8,32, todo mundo conhece também: conhecereis a verdade vos libertará. O Evangelho de Cristo é isso, é você ser confrontado, é você às vezes, como se diz, vamos dizer assim, tomar aqueles tapas de pelica, sabe? Às vezes dói uma palavra. Tem pessoas que falam que a verdade dói, mas ela é necessária para curar. Não sou eu que estou falando, não estou forçando o texto. A Bíblia que fala: se você conhecer a verdade, esta verdade vai te libertar. Essa geração nova não conheceu o mertiolate. Ninguém conheceu esse negócio, esse mistério. Isso aí não era de Deus não, irmão. Você se machucava, se arrebentava toda, aí vinha sua mãe, tacava no joelho, mano, aquilo doía, a alma ia pro céu e voltava. Doía demais, gente. Hoje não, a mertiolate você passa, a criança dá risada. Geração Nutella. A verdade é isso. Está machucado? Vai vir um metiolate de Jeová na sua vida. Vai doer, mas ela cicatriza. Qual é a ferida que precisa cicatrizar hoje? Qual é a ferida que está te incomodando, que você não consegue fazer que isso ela se cicatriza de uma maneira que não volte mais a incomodar? Eu não sou médico, enfim, mas eu acredito que se você não tratar bem uma ferida, ela não vai cicatrizar legal. Não é isso?
Ou seja, ela vai ficar te incomodando sempre. Mas se você tiver os remédios certos, os remédios corretos para aquele tipo de ferida, vai cicatrizar, vai ser tratado, vai ser curado, vai ser neutralizado. Inflamação, sabe, problema, vai ser tudo neutralizado, porque você soube usar os remédios corretos. E qual que é o remédio correto do crente? Existem feridas que só Jesus pode curar. Não é amigo, não é homem, não é pastor, não é pai de santo, não é padre, não é papa, não é o Zé das Couves, não é ninguém, é só Jesus. Só Ele cura feridas que homem nenhum consegue. Jesus, ele tem um poder de penetrar a sua alma. Ele tem um poder de entrar em lugares que ninguém jamais vai conseguir. Pode vir um médico com um bisturi te cortar de ponta cabeça, te cortar de todos os lados, mesmo assim não vai conseguir entrar onde Jesus entra. Hoje o Senhor quer entrar em feridas aqui e quer cicatrizar. E hoje essa ferida que te incomoda, o Senhor vai cicatrizar ela. E não tenha medo, não tenha receio, não fique triste, não fique magoado se às vezes vir um confronto direto para você. Porque eu creio que o mesmo Deus que causa ferida, às vezes, é o mesmo que trata a ferida. Às vezes é necessário sofrermos, às vezes é necessário padecermos. Obviamente que muito disso é mais culpa nossa do que qualquer outra coisa, mas é necessário às vezes passar por isso, porque é Ele que vai nos tratar, é Ele que vai cuidar. Então o evangelho que não te confronta, o evangelho que não expõe a verdade na sua cara, não é evangelho, é qualquer outra coisa, mas não é evangelho. Aqui ninguém vai ficar massageando o seu ego não, meu irmão. Aqui não é clínica de spa para você chegar aqui e a gente fazer massagem em você, ai que bonitinho, não. Você vai ser confrontado. Aqui glória a Deus por isso, aqui se prega a palavra. Arrependei-vos. Conheça a verdade. Conheça essa verdade, porque é ela que te liberta. Teve algo que o pastor Humberto falou que é incrível. Enquanto essa palavra estiver apenas aqui, ou num rack, ou numa cabeceira, ou em qualquer lugar, ou quando você abre para ela de vez em quando, não surte efeito nenhum, não é isso? Mas quando ela está aqui, ó, meu irmão, não é qualquer coisa que te derruba não, não é qualquer coisa que vai machucar você. Infelizmente, que geração mimizenta, que às vezes não consegue escutar uma verdade, uma geração que não consegue ser confrontada. Geração, se vocês vivessem na época, sabe o que aconteceu com os discípulos? Seguiam Jesus, viviam com Jesus. Um morreu crucificado de ponta cabeça, outro foi à espada, mortes terríveis, só um que morreu da sua natureza, de velhice. Os outros, meu irmão, perderam o pescocinho aqui, ó. Pô, mas andavam com Jesus. Isso é para mostrar, meu irmão, que ninguém está imune de sofrer neste mundo. Mas eu tenho certeza que eles sabiam que sofrendo neste mundo eles teriam uma recompensa. A recompensa eterna. A maior recompensa, meu irmão, não são os galardões, eu acredito. A maior recompensa não é você ver os apóstolos, é você ver a maior recompensa que o crente vai ter quando ele conseguir olhar a face de Jesus.
A maior recompensa sua, meu irmão, é quando você subir no céu e você olhar a face de Jesus. Um dia eu verei, mas para isso acontecer, o Luiz aqui tem que matar o velho Luiz todos os dias. Todos os dias. É todos os dias. Todos os dias se humilhe perante Ele. Todos os dias tire essa veste suja. Todos os dias, meu irmão, todos os dias. Não é só de domingo que você se alimenta. Não é só em um culto de quinta-feira. Não é um culto de jovens, culto das irmãs, dos homens. Não, é todos os dias. Todos os dias. E o confronto não é para nos humilhar, meu irmão, mas é para nos libertar e fazer todos nós crescermos. É assim. Para você, eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem como é que é. Esses lutadores, principalmente de boxe, os caras não tem isso aqui, como é o nome disso aqui, gente? É o cartilagem. Porque eles, de tanto ali tomar pancada, eles perdem isso aqui. Isso aqui, se você tomar qualquer tapinha aqui, seu olho já começa a lacrimejar na hora. Então aqueles homens, eles são preparados para tomar pancada na cara e não sentir essa dor que a gente sente, só um tapinha aqui já, opa. Eles são preparados para pancada. Quem pratica o Muay Thai, os caras calejam a canela, chutando canela com canela. Tem um amigo meu que é professor, ele pega cabo de vassoura e fica assim, ó, passando na canela para ela calejar, porque quanto mais calejada, aguenta o impacto e não sente dor. O cristão que é confrontado é dessa mesma maneira. Ele está sendo preparado para as pancadas da vida. Ele está sendo preparado para o dia mau. E o dia mau vem para todo mundo. Não estou botando medo em ninguém. A Bíblia fala: o dia mau chega para todos. E como você vai estar nesse dia? Se você não está habilitado, se você não está se preparando, se você não tem o casco duro. E aí, meu irmão? Está na hora da gente parar de brincar de ser crente e ser cristão de verdade. A palavra cristão significa pequenos cristos. E para ser cristão nós temos que seguir a orientação que Paulo fala: sedes meus imitadores assim como eu fui de Cristo. Então, se você, meu irmão, chegar alguém te confrontando de algo que você sabe que você está errado, de algo que você sabe que está pisando na bola, não fica triste não, meu irmão. Não faz biquinho não, não fica sem falar com a pessoa não, é uma pessoa que te ama. Essa pessoa, ela ama a sua vida. Porque chega de amigos que vê você fazendo coisa que não deve e fica batendo nas costas. Ah, de boa, isso passa. Ah, tranquilo, não. Põe o dedão na cara, você está errado. Muda porque Jesus está voltando. E se Ele voltar e te pegar desse jeito, meu irmão, você não sobe. Simples assim. Obviamente que em amor, né, irmão? Vai repreender o irmão dando tapa, puxando pela orelha, em amor. Mas se vier o confronto, é porque o Senhor está querendo transformar você de dentro para fora. Porque se você conhecer a verdadeira palavra, a verdade de Deus, é
essa verdade que vai te libertar. E Gálatas fala que Cristo nos libertou para que de fato sejamos livres. Uma vez escutei, foi uma entrevista, não sei, e a pessoa começou a questionar, perguntando se o jovem podia beber, se o jovem podia isso. Aí o menino falou: sim, eu posso tudo isso, mas eu prefiro não fazer. Aí o cara falou, aí o outro querendo tirar um barato: mas eu bebo, faço isso, faço aquilo. Aí esse jovem falou: agora você está falando sim, você está falando correto, você que é o escravo, porque você está preso a isso. Eu tenho autoridade de falar que quero ou não quero, ponto. Às vezes os que estão aí fora acham que são livres, mas vê se conseguem ficar longe de uma bebida, vê se conseguem ficar longe de droga, vê se conseguem ficar longe de prostituição. Eles não conseguem, não têm força, sabe por quê? Porque já são escravos disso. Agora você não. Quando você tem a autoridade de falar não e não cumprir, é porque você é livre. Essa é a verdadeira liberdade, de você saber decidir o certo do errado. É você saber o sim e o não, não o talvez. A palavra de Deus fala, é sim, sim, não, não. Passa disso é procedência maligna. Cristo te libertou para que de fato você fosse livre, para saber decidir as escolhas da sua vida. Sabe por quê? Porque o que você escolhe hoje vai definir o teu futuro. As suas escolhas definem o teu futuro. O teu plantio hoje define a tua colheita amanhã. Então, meu irmão, minha irmã, se for confrontado, ainda que doa, ainda que machuque, glorifique ao Senhor, porque Ele te dando mais um tempo, mais uma chance para você se transformar de fato em um cristão. Amém? Um outro passo também que é interessante é uma nova maneira de viver, que seria mudanças de hábito. Em Efésios 4, versículo 22, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Mudanças de hábito, meu irmão, é o que eu praticava antes. Parece ser óbvio, mas o óbvio às vezes tem que ser sempre falado. O óbvio às vezes para muitos não é óbvio. Mas vamos lá. Mudança de hábito é o que eu fazia antes de aceitar a Cristo, de aceitar o chamado. Eu não devo fazer mais. Se eu bebia da 1 a 51, esquece, não tenho que beber mais. Se eu fumava um, fumava outro, não fumo mais. Se eu saía, fazia um monte de coisa lá fora, saía com um, com outra, com vários, não faço mais. É mudança de hábito, mudança de atitude. Não dá para você vir aqui dar glória a Deus e lá fora ficar dando glória para outro Deus que não é o nosso. Não adianta eu querer transparecer algo e as minhas atitudes não mostrar aquilo que eu estou de fato mudado por dentro, mas eu não ponho em prática aquilo que eu fui transformado. Eu não posso ser uma benção aqui na igreja e lá na escola que eu estudo, eu sou um perturbado. Eu não posso vir aqui na igreja falar: jovens, não fica por aí não, com um monte de gente não.
Eu sou o primeiro a sair com uma, com duas, com três. Eu não posso chegar aqui e falar, jovens, respeitem seus pais, e lá na minha casa eu sou um ignorante, eu sou um estúpido com a minha mãe, eu sou um filho mau. Não adianta eu chegar aqui, falar que amo meus irmãos, mas lá na minha repartição do meu trabalho eu sou um demônio. Não adianta eu vir aqui falar palavras angelicais, palavras bonitas, mas lá fora é cada palavrão que sai. Não adianta, cara, que até quando você vai se enganar? Que aliás eu tenho a teoria que você não consegue enganar apenas duas pessoas nesse mundo. Duas você jamais vai conseguir enganar. A primeira, obviamente, é Deus. Você não vai conseguir enganar Ele nunca. Você pode ser um mestre do blefe, você não vai conseguir blefar com Deus nunca, meu irmão. Nunca. E a outra pessoa é você mesmo. Você não consegue se enganar. Você sabe que está errando, você sabe que está fazendo. Não existe, eu não sei, eu me engano. Eu não me engano, irmão. Pelo amor de Deus. Até quando? Até quando eu vou continuar com meus antigos hábitos? Até quando eu vou continuar ainda, sabe, fazendo as coisas que não agradam ao Senhor? Se quiser, meu irmão, olha só, entenda o que eu vou falar. Se quiser fumar, você fuma. Se você quiser beber, você bebe. Se você quiser usar droga, você usa. Se você quiser fazer coisas erradas aí fora, fazer coisas erradas fora do casamento, quiser fazer tudo, você pode fazer, mas faz um favor para nós, não fala que é crente não. Não fala que é crente não, senão queima a nossa imagem. Queima aqueles que realmente querem seguir a Cristo. Só que vocês têm que entender uma coisa, se a gente está nessa linha tênue, de para lá e para cá, vai chegar uma hora que essa linha vai se romper, meu irmão, e não vai ter mais solução, não vai ter mais jeito. A vinda de Jesus está muito próxima. Eu acredito muito nisso. Eu não falo pelas teorias que falam aí pela internet, não. Eu sinto no meu espírito que a vinda de Jesus está muito próxima. Quinta-feira, hoje, me atrapalhei com o feriado. Acho que foi na quarta que eu mandei uma mensagem pro Jó. Foi na quarta que eu mandei o áudio lá no grupo. Foi quarta? Foi quarta ou foi terça? Eu não lembro. Não, foi terça, que foi um dia depois, foi terça-feira. Eu mandei um áudio para os jovens. Eu não consegui trabalhar direito aquele dia. A gente tem um grupo que organiza os eventos dos jovens. Eu mandei uma mensagem para eles. Eu não estava aguentando, estava nos corredores da empresa. Não estava aguentando trabalhar porque era uma coisa que estava movendo o meu espírito. Essa terça-feira eu fiquei praticamente a manhã inteira, a tarde, a parte do almoço, uma parte da tarde só chorando, e não sabia por que eu estava chorando, desde segunda-feira que nós estivemos ali. E eu mandei o áudio, gente, a gente vai ter que fazer isso. O Senhor está cobrando a gente, o Senhor está querendo mais de nós, a gente tem que buscar mais o Senhor. Está chegando o tempo que o Senhor, Ele está voltando. E só vai subir com Ele aqueles que de fato entenderam a mensagem do Evangelho. Não brinca, não queira pagar para ver não, irmão. Ai, mas a minha avó falava que Jesus ia voltar e não voltou. Ai, falava que não sei o que. Chamavam Noé de louco, chamavam Noé de xarope, não sei os palavrão da época, não sei. Mas chamavam ele de tudo. Até que choveu. Anos e anos construindo uma arca, anos e anos construindo uma grande embarcação, e ninguém entendendo o que estava acontecendo.
Eu acredito que as pessoas da época podiam ter falado: cara, você é doido, mano. Só que construir um barco desse tamanho ainda aí em cima. Para que você está construindo um barco desse tamanho? Você é doido. Não caía nem orvalho naquela época. Nem gota caía. Mas aquele homem construiu uma arca e todo mundo tirou ele como um louco. E ele falou: vem, gente. Vem, tá na arca, vocês não querem não? Não, não quero. Você é louco, você é maluco. Até que choveu. Todo mundo sabe a historinha da arca de Noé. Os animais e a família de Noé salvas e todo o resto morreram. Não queira pagar para ver. A Bíblia fala que Jesus voltará como um ladrão. É num piscar de olhos. Piscou, ele voltou. Eu sempre falo para os jovens que se eles forem fazer uma avaliação para CNH, para tirar a carteira de motorista, se eles bombar na prova, repetir, for reprovado essas coisas, eles têm uma segunda chance, não é? A escola reprovou o ano, tem mais uma chance. Faculdade bombou, pegou DP, tem mais uma chance. E a vida espiritual? Se morrer não tem segunda chance. A tua prova é aqui. E não fique triste não, que às vezes no meio da prova Jesus, o Senhor, ele se encontra em silêncio. Quando você vai fazer uma prova na faculdade ou na escola, você não vê o professor falando. Ele fica no canto dele quieto e deixa você, ó. Faz a prova. Faz a prova. Nós estamos passando por uma prova que às vezes o Senhor fica quieto, em silêncio. Mas Ele sabe que a gente vai gabaritar essa prova, porque se a gente estudou, porque se a gente tem esse conteúdo, nós vamos gabaritar essa prova e seremos salvos. Então, meu querido, minha querida, mude hoje. Não espera para amanhã não. Mude seus hábitos. Mude os velhos costumes. Mude. Não é vergonha para ninguém ter que reconhecer que errou. Não é vergonha você ter que falar: cara, anos e anos fazendo isso aqui, eu fui confrontado na quinta-feira e realmente estou errado. Não é vergonha, meu irmão. Vergonha é você ir para o inferno. Eu tenho um cargo de liderança de jovens, mas eu aprendo muito com eles. Eu acredito que às vezes eu aprendo mais do que ensino. E eu não tenho vergonha de falar. Feche seus olhos em nome de Jesus. Essa mudança ela tem que vir de dentro para fora. Essa mudança ela tem que resplandecer para quem está fora, para quem está distante. Essa mudança ela tem que trazer frutos. Uma árvore saudável naturalmente ela dá bons frutos. A transformação em nós, ela vai ser assim como esta árvore, a transformação genuína, verdadeira em nós, ela vai gerar frutos em nós, ela vai gerar bons frutos em nós, porque é assim que o verdadeiro cristão é conhecido, ele é conhecido pelos frutos que ele tem dado, não é pela quantidade de língua estranha que ele fala, não é pela quantidade de glória a Deus que ele grita na igreja, não. O verdadeiro cristão é conhecido pelos seus frutos.
Então tenha uma transformação genuína, uma transformação verdadeira. Porque você verá os frutos que você vai gerar através dessa transformação. Frutos dignos de arrependimento. As pessoas vão olhar para você e vão ver um homem, uma mulher transformada. As pessoas vão olhar para você e ver em você algo diferente. As pessoas vão olhar para você e não vão olhar aquela velha pessoa, as velhas atitudes, os velhos costumes. A pessoa vai olhar para você e vai ver algo, falar: uau, o que aconteceu com ela? O que aconteceu com ele? Eu quero viver isso também. É uma mudança de dentro para fora. Se você sente que existem áreas da sua vida que precisa de um renovo, precisa de uma transformação, coloque a mão no teu coração. Eu quero orar por você. Deus não quer apenas melhorar partes das nossas vidas, Ele quer transformar as nossas vidas por completo. Permita-se ser confrontado pela verdade, escolha o arrependimento sincero e se comprometa com a mudança de vida. A transformação é um processo diário. A transformação é um processo que é dia após dia. A transformação muitas das vezes, para alguns demora, para outros é rápido, mas ela acontece. Oh, nós te adoramos, Jesus. Pai, neste momento, Senhor, eu quero pedir, eu quero interceder, Pai, pelos meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui hoje. Pai, tem pessoas com a mão no coração, porque sabe que precisam de uma transformação. Existem áreas que precisam ser transformadas, Jesus. Existem áreas das nossas vidas que precisam de um renovo, Jesus. Ô Pai amado, Pai querido, contemple cada um que aqui está. Contemple, Pai, a cada dona de casa, a cada pai de família, a cada jovem que aqui está, Jesus. A cada homem, a cada mulher. Pai, eu creio que a vinda deles aqui não foi em vão, a vinda deles aqui não foi porque não tenho nada para fazer. O Senhor que trouxe eles aqui, ó Deus. Eu também sei que essa igreja poderia estar ainda mais cheia, mas o Senhor trouxe aqueles que realmente precisariam escutar essa palavra, ou trechos dessa palavra, eu não sei. Mas eu creio que algo vai acontecer esta noite. Eu creio que o Senhor vai transformar a vida de pessoas aqui esta noite. Tem pessoas que entraram de uma maneira aqui dentro, vão sair de uma maneira totalmente diferente. Vão sair daqui transformadas, vão sair daqui, Senhor, acreditando que é possível ainda, Jesus. Vão sair daqui, ó Pai, às vezes levando uma transformação interna que vai começar a transbordar, ó, para o exterior, e quem estiver do lado vai receber o renovo. Ó Pai, eu creio que pessoas que estão aqui, ó Senhor, serão como fonte de águas vivas, que quando falar, quando pronunciar o Teu nome, quando falar das ricas maravilhas do Senhor, outras pessoas serão tocadas. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoe a cada um, Senhor. Eu te peço agora, nesse exato momento, que o Senhor abrace cada um aqui agora, Jesus. Que cada um possa sentir os Teus abraços envolvendo eles. Braços de amor, braços que se tornam portos seguros, Pai. Oh, Jesus. Tem pessoas aqui, Pai, que fala que às vezes não tem mais solução, às vezes não tem mais conserto. Eu quero te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã.
o especialista Jesus Cristo, Ele está aqui essa noite falando: há solução, há jeito sim. Ainda que haja fôlego de vida, há esperança. A tua esperança chama Jesus Cristo. E esta noite Ele teve um encontro contigo, e eu creio e assim profetizo em nome de Jesus, áreas da sua vida sendo transformadas, áreas que eram infrutíferas começando a dar fruto, áreas que as pessoas olhavam, pessoas ao lado olhavam e falavam assim: e esse aí não tem nada de bom de sair daí de dentro. Vai começar a transbordar, vai começar a refletir a glória de Deus, vai começar a transbordar da glória de Deus. Se você crê nisso, levante-se, se coloque de pé com autoridade, se coloque de pé crendo que há uma transformação, há um renovo, há uma mudança. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Nós te louvamos, Jesus. Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso
de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Declare de novo. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Isso que você está cantando é uma oração poderosa. O que você cantou agora, você está dando legalidade ao Senhor de Ele transformar você de dentro para fora. Se for necessário mexer em estruturas aqui, o Senhor vai mexer. Sabe por quê? Porque Ele quer te transformar por completo. Porque você é fundamental para a obra dEle aqui nesta terra. Cada um de vocês é fundamental para a obra do Senhor aqui na terra. Você crê nisso? Se você crê, aplauda o Senhor bem forte. Glorifique o nome dEle. Exalte o nome dEle bem forte. Aleluia!